Boa noite, gente. Espero encontrar vocês todos com saúde nesse momento e a gente está aqui reunido para fazer a primeira leitura coletiva do projeto Laje, que é a leitura do Lazarilho de Tormes, que a gente vai começar agorinha, tá? Eu tinha duas coisas para falar para vocês. Deixa eu só pegar aqui o meu super caderno ultra bonito que eu ganhei aqui. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que isso é uma leitura e não é uma aula. Tá? Então, a proposta aqui não é fazer uma aula sobre o Lazarilho, mas é a gente fazer uma leitura em que o aparato teórico e crítico que a gente tem sobre a novela picaresca do século XVI, sobre a figura do pícaro, sobre o Lazarilho em si, ela deve aparecer durante a leitura sem estar muito explícita. E eu imagino que no final, amanhã, depois da segunda parte da leitura, a gente vai tentar reunir essas coisas todas, justamente para não ficar com essa cara de aula, que é eu digo que é um pícaro para vocês ficarem encontrando características do pícaro durante a leitura. Então a gente vai falar, vai ver coisas dele, vai tentar, num processo que é muito do século XVI e XVII, que é um processo que o Barroco vai consagrar muito, a gente chama de disseminação e recolha, né? Que eles vão jogando coisas, palavras, e no final eles recolhem tudo isso. Então a gente vai tentar usar um pouquinho esse caminho para que não fique uma aula, né? A aula você já tem aula demais e que o objetivo aqui é a gente fazer a leitura, tá? Então não vão ter grandes introduções e tal, o texto acho que vai falar por si. A segunda coisa é que eu acho que é óbvio para todo mundo, mas nunca é demais lembrar, é que uma leitura é sempre algo pessoal, né? Então, em vários momentos, os comentários, algumas inferências ou algumas relações que eu vou fazer em relação ao Lazari são, obviamente, a minha leitura. Que não é a leitura de um especialista no Lazarilho, mas é um leitor, já li ele algumas vezes como leitor mesmo, não como professor, né? E então é isso. Mas eu vou tentar fazer o possível para que essa leitura, por mais que ela seja pessoal, eu tentar não limitar, não fazer com que ela limite o campo de possibilidade de leitura de vocês, porque às vezes eu indico um caminho de leitura e parece que só ele é possível. Então lembrem o tempo inteiro que outros caminhos são possíveis, eu vou tentar recuperar isso a cada momento. Então a ideia é de que esses comentários mais enriqueçam o texto do que direcionem. A gente no segundo dia, quando a gente voltar a falar dele, a gente vai discutir melhor esse tipo de coisa. E a última coisa que eu tenho para dizer para vocês antes da leitura é que eu queria que vocês tivessem um pouco de paciência com o prólogo. Porque, claro, às vezes a gente já conversou, quando eu conversar de aula, às vezes eu falo isso, eu tenho a nítida impressão que o nosso cérebro ele foi talhado em milhares e milhares de anos para aprender a partir de narrativas. Né? Quando a gente ouve uma história, a gente começa a explicar uma coisa teoricamente, e aí quando ninguém está entendendo, eu digo, presta atenção, por exemplo, eu saí de casa de manhã e parece que quando eu conto a história, todas as coisas clareiam. Então, a história, a narrativa, mesmo ela sendo antiga, mesmo a linguagem, às vezes não sendo mais próxima da gente, mas ela sempre flui muito mais facilmente. Como o prólogo, que é bem curto, é 1 página e meia, tá? Ele tem um teor retórico muito forte, ele faz algumas referências. Eu pedi para vocês terem paciência, inclusive eu não vou detalhar muito ele agora, porque eu acho que o prólogo só vai fazer muito sentido para vocês quando a gente chegar no final da narrativa e a gente volta a ele. Eu vou ler, porque eu acho que faz parte do negócio, mas lembra que quando a gente terminar, a gente vai voltar. E aí vocês vão ver o sentido que aquilo tem, tá? Mas tenha um pouquinho de paciência, eu prometo que logo que a gente entra na narrativa, vocês vão ficar grudados, não vão conseguir sair nunca mais desse negócio, tá bom? Só para mostrar para vocês, então, eu vou compartilhar com vocês uma tela bem rapidinho, que é para vocês terem uma ideia das edições com as quais a gente vai trabalhar aqui. E eu já mostro para vocês. Então, eu acho que vocês já aparece na tela para vocês. Essa aqui é a capa original da edição mais antiga que a gente conhece do Lazarilho, que é uma edição de 1554, publicada em Medina del Campo, na Espanha, tá? Então, essa chama A Vida de Lazarilho de Tormes, e ontem, quem viu o Raul, viu esse S, né? Que no começo da frase ele parece um F para a gente, no final ele parece que é o nosso S mesmo. Então, é Lazarilho de Tormes, esse símbolo que apresenta o D,
e de suas fortunas e adversidades, né? Ele viu que eles passam a linha sem nenhum problema. E aí o ano de 1554. A gente tem 4 exemplares dessa edição, a gente tinha 3, e justamente em 1992, quando eles publicaram, quando os professores publicaram uma edição da qual eu já vou falar, se encontrou um 4º volume, atrás de uma parede falsa, numa casa na região de Badajoz, na Espanha, com mais 9 volumes. Luiz, isso te interessaria muito, porque são 10 volumes que eram proibidos pela Inquisição em meados do século XVI. Então, esses volumes estavam guardados, encontraram, agora imagina, ficou 500 anos esse negócio escondido atrás da parede, só que a pessoa tinha embrulhado, bem embrulhadinho, e a gente conseguiu recuperar, e ao que parece, essa edição de 1554, que foi achada em 92, era a mais próxima do que seria o original. Então, é por isso que, a partir dela, se fez essa nova tradução, tá? Então, essa é a edição original, eu mostro a vocês. E aqui, então, eu vou mostrar, perdão, a edição que a gente vai trabalhar, como eu já disse para vocês, a gente vai trabalhar com essa edição cinza e vermelha, que vocês estão vendo, que é dessa coleção Orellana, que é a edição que vocês conseguem encontrar facilmente na internet, e exatamente o mesmo texto foi publicado por essa editora Lebook, vocês encontram para comprar na Amazon a versão digital, tá? Então, a gente vai ler essa edição. Mas, se eu tivesse que recomendar para vocês, que vocês comprassem uma edição, eu recomendaria para vocês essa da editora 34, que é essa edição que eu tenho aqui. Ela a primeira edição dela é de 2005, esse volume que eu tenho aqui é de 2012. Então, ela é feita mais ou menos pela mesma equipe que fez essa edição que a gente vai ler aqui hoje, 92, mas ela é feita a partir desse novo manuscrito encontrado, e vocês conseguem encontrar, eu acho que a tradução é um pouco melhor, ela é bem parecida, mas é um pouco melhor, e vocês conseguem encontrar no site da editora ou nas livrarias, eu acho que ela deve estar por uns R$34, R$35, mas eu cheguei a ver esses dias na estante virtual até por 15. Então, talvez seja, quem tiver interesse, eu acho que a edição legal para comprar é essa, uma edição bilíngue, né? As duas são, na verdade. E vocês podem acompanhar de um lado e do outro, e vocês vão ver, na minha leitura, que é importante ser bilíngue, porque tem certas coisas que a gente só entende dando uma olhadinha no original. E adiante a gente vai falar disso. Tudo bem? Eu vou parar um pouquinho eu acho que já dá para parar de apresentar, que era só isso que eu queria mostrar para vocês. Vejam. Então, recapitulando, a edição que nós vamos ler agora, aqui na página, é essa edição cinza. Vocês têm essa edição que vocês conseguem encontrar aí, o PDF na internet, e vocês têm o texto, quem quiser comprar na Amazon, nessa edição aqui, mas é o mesmo texto, que é o que a gente vai ler juntos aqui, tudo bem? Eu vou sair e parar de apresentar. Acho que ele já parou. E eu vou agora pedir para a Luísa, né, que vai projetar para a gente o próprio texto. Só um minutinho. Claro. Se vocês quiserem fazer alguma interrupção ou me perguntar alguma coisa que vocês não estejam entendendo, quem sabe eu consigo responder ou não, mas fiquem super à vontade para parar, tá? Pode ir direto para o prólogo, por favor. Como muitos textos medievais, eu acho que vocês sabem, e renascentistas, e até posteriores a ele, esse livro ele começa com um prólogo. Alguns autores, na edição nova, ele divide em prólogo e advertência. Eu vou começar a ler aqui do meu papel a mesma coisa que vocês estão lendo, só porque facilita um pouquinho para mim. Podem me chamar a atenção. O prólogo, eu quero chamar a atenção, então eu disse há pouco para vocês terem um pouquinho de paciência com o prólogo, e dizer que nele a gente trata basicamente de 3 grandes assuntos, né? Ele começa parodiando as novelas de cavalaria, a ideia de que ele vai narrar feitos que são assinalados, né? Feitos que são façanhas nunca ouvidas. Vocês sabem que isso está no prólogo de 101 em cada 100 novelas de cavalaria, a ideia de que as façanhas que a gente vai ler ali, elas não tem como ser superadas. Isso inclusive isso chega, né? A gente pensa que isso já estava no
nos Lusíadas, né, as armas e os barões assinalados, que tira isso da Eneida do Virgílio, essa ideia do assinalar alguma coisa, daquilo que está apontado, que está marcado, tá? Depois a gente vai ver no final do livro que esse assinalados e tudo pode ter um duplo sentido aqui. Ele contém uma ambiguidade, mas a gente só vai ver quando a gente voltar. Então, ele vai falar basicamente de 3 coisas no prólogo, porque aí depois eu leio sem precisar parar muito. A primeira delas é de respeito a uma coisa muito importante para nós, que é uma novidade na época também, da qual o Raul falou ontem, que diz respeito a uma pequena teorização sobre o leitor moderno, que é um leitor que acha no livro as coisas que ele quer. É que a ideia de que o livro se faz um pouco a partir do leitor, como teoria vai ser consagrada só a partir dos anos 70 do século XX, com a estética da recepção, né? O Yalça, esse pessoal, mas ele já está dizendo aqui, olha, cada leitor vai encontrar aqui aquilo da maneira que quiser, né? A segunda coisa que ele vai dizer no prólogo o tempo inteiro é a ideia de que a arte se faz por honra, que o motor que movimenta um artista para escrever um livro, para pintar um quadro, para compor uma canção, é a honra, no sentido de reconhecimento dos outros. Ele quer ser reconhecido pelos outros e, por isso, ele aqui vai dar vários exemplos e dizer que é algo que, de alguma forma, ele espera o reconhecimento dos outros. E a última coisa, a ideia de que existe uma espécie de moralidade na obra inteira, que é uma moralidade que o Raul também conversou ontem com a gente, que é a ideia do indivíduo que se faz a si mesmo. A ideia de que alguém que não ganhou as coisas que tem por mérito próprio, quer dizer, quem herda não tem mérito naquilo que ganhou, porque ele não trabalhou para aquilo, mas quem vem de baixo, conquistando aquilo com muitas, a palavra que ele diz é com muita força e muitas manhas, né? Com astúcia, com saber fazer. A ideia de manha, talvez, que a gente tenha hoje mesmo, né? Tem a manha de fazer aquilo. E o esforço para fazer aquilo, é aí que reside o verdadeiro valor do mérito conquistado, né? Das coisas conquistadas. Então, essas 3 coisas vão estar presentes, eu vou ler o prólogo para vocês. Ele diz assim: eu tenho por bem que coisas tão assinaladas e, porventura, nunca ouvidas nem vistas, quer dizer, essas coisas que são tão importantes, nunca foram ouvidas, é uma coisa inédita, cheguem ao conhecimento de muitos e não caiam na sepultura do esquecimento. Porque pode ser que alguém, ao lê-las, encontre qualquer coisa que lhe agrade, né? Cada um ao ler vai encontrar alguma coisa que lhe agrade. E deleite aqueles que não as aprofundarem. E mesmo aqueles que não se aprofundem em camadas do texto, pode se deleitar e pode se divertir com a leitura. Então vejo que ele já prevê possibilidades de leitura muito diferentes. A esse propósito de Plínio, e eu vou fazer uma coisa, eu não vou encher vocês de nota de rodapé, quem é Plínio, quem é Catão, quem é não sei o quê, porque, na verdade, isso, ainda que o público leitor daquela época soubesse muito claramente quem são esses caras, Galeno, Plínio, Catão e tudo mais, para nós isso de fato são observações um pouco acadêmicas, que para nós não fazem muita diferença para a leitura. Então, é até uma sugestão que eu dou para vocês quando vocês lerem esses textos antigos, que às vezes estão cheios de notas de rodapés, com muitas referências, às vezes, sobretudo na primeira leitura, primeiro contato, a gente passa um pouquinho por cima disso, porque a leitura fica melhor, e depois, quando a gente tiver curiosidade sobre alguma coisa, a gente vai procurar. Então, eu não vou parar para explicar isso, tá? A esse propósito, né, de que cada um vai encontrar o seu gosto na leitura, disse Plínio que não há livro, por pior que seja, que não tenha alguma coisa boa. Principalmente porque os gostos não são todos iguais, pois o que um não come, o outro devora. Assim, coisas desprezadas por alguns e estimadas por outros, nós vemos isso. Isso porque nenhuma coisa deve ser destruída ou desprezada se não for bastante detestável, mas, pelo contrário, comunicada a todos, principalmente se ela não for prejudicial, e, se for possível, tirar dela algum proveito, algum fruto. Porque, se assim não fosse, muito poucos escreveriam para um só. Porque não se faz isso sem trabalho. Escrever dá trabalho. Quer dizer, se as pessoas não aproveitassem coisas, a gente não ia escrever, porque se eu tivesse que agradar todo mundo com a mesma coisa, ia ser muito pouca gente que iria escrever.
Porque isso não se faz, né, esse agradar, sem muito trabalho. E os que o tiveram, quer dizer, os que tiveram o trabalho de esconder e de escrever, querem ser recompensados, não com dinheiro, mas com que conheçam e leiam suas obras e, se houver razão para isso, as louvem. A este propósito, afirmou Túlio, a honra cria as artes. Nesse sentido, o sentido da expressão é o desejo de honra, o desejo de reconhecimento que faz com que a gente crie os objetos artísticos. Quem pensa que o soldado, que é o primeiro da escala, tem uma vida mais aborrecida que os outros? O soldado, que é o primeiro da escala, é aquele que vai na frente, no meio da escolta, aquele que está na vanguarda, que vai enfrentar primeiro os perigos. Quem pensa que ele tem uma vida chata, aborrecida? Com certeza não é assim, mas o desejo de reconhecimento o força a expor-se ao perigo, acontecendo de modo semelhante na carreira das artes e das letras. Algo que esse autor anônimo, isso eu esqueci de dizer no começo, né? A gente não sabe, tem várias teorias sobre quem foi o autor do Lazarilli, mas a gente não sabe ao certo. E ele certamente, quando publicou, não colocou o nome. Entre outras coisas, talvez, porque é o que ele está fazendo como escritor. Ele está se lançando na frente, ele está se arriscando em produzir um texto que é muito diferente daqueles textos que têm sucesso na época dele, que são as novelas de cavalaria. Está cheio de heróis e tudo mais, e ele vai escrever esse texto sobre um anti-herói, né? Quase o contrário do herói, ou um herói totalmente de outra forma, né? Que se constrói de outra forma. Então, vê, um pouco se compara a situação dele com a desse soldado que vai na frente, que corre riscos, mas ele corre riscos pelo desejo de honra. Prega muito bem o teólogo, sendo o homem que muito deseja o proveito das almas, né? O teólogo, aquele que está lá na igreja pregando alguma coisa, ele prega, não é para ter honra, né? Tudo bem, ele prega porque ele quer o proveito das almas. Mas perguntem a sua mercê se ele não gosta de ouvir. Oh, que sermão maravilhoso pronunciou vossa reverência. Ele gosta de um elogio, né? O senhor Dom Fulano combateu muito mal. E deu ao truão, quer dizer, um cara menor, um truão é uma espécie de bobo da corte, tá? É um bobo. E deu ao truão o gibão que ele tinha, tipo aquela couraça, aquela coisa de couro que eles vestem por cima da roupa. E deu ao truão o gibão porque o elogiou de haver dado uns bons lançaços. O que faria ele se o elogio fosse verdadeiro? Quer dizer, mesmo o elogio falso, ele ainda assim agrada a pessoa. Olha, mas a vida é assim mesmo. Ao confessar que não sou melhor que meus vizinhos, não me pesará que participem e se divirtam com essa insignificância. Eu quero só lembrar, esse é um dos dados da tradução, dessa tradução. A palavra usada em espanhol é nonada. Nonada que para nós é muito famosa, né? Nonada é coisinha de nada, é uma coisa de pouco valor, é uma insignificância. Mas a palavra é nonada. Vocês sabem que ela é muito importante para nós? Ela está presente no Camões, nas peças do Camões. Uma peça que a gente vai ler do Camões aqui, ela aparece em muitos textos do século XVI. Mas ela, sobretudo, é importante porque ela é a palavra de abertura do Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Né? Que ele entra com esse negócio, não é nada. Os tiros que o senhor viu foram briga de homem, não, ou Vera, né? Que diz, não, isso aqui não é nada, foi bobagem. Né? Então, a palavra que estava aqui era nonada, né? Eu quero, então, eu sem ser melhor do que ninguém, né? O tópico mesmo retórico da humildade, né? Eu sou pouca coisa, mas não me pesará, quer dizer, não vai me fazer mal, que participem e se divirtam com esta insignificância, que nesse grosseiro estilo eu escrevo, quantos nela encontrarem e vejam como vive um homem vítima de tantas desgraças, perigos e adversidades. E aí vem um último parágrafo, que é esse Suplico a vossa mercê, que na edição nova, ele traz como se fosse uma dedicatória, como se fosse uma parte separada do prólogo. Mas eu leio para vocês. Aí ele está se dirigindo a alguém. Suplico a vossa mercê que receba o pobre serviço de quem o teria feito mais rico se a sua capacidade e desejo fossem proporcionais. Né? Aceite o serviço, que aceite esse livro, essa narrativa, daquele que poderia ter feito um trabalho mais rico se a capacidade e o desejo fossem proporcionais. Porque o que ele está dizendo, obviamente, repito, na tópica da humildade, é que ele desejou fazer uma coisa melhor, mas a capacidade dele não era para tanto. Tá? Já que vossa mercê escreve solicitando que se lhe escreva para relatar o caso, então a gente sabe que ele está contando um caso para essa pessoa, para quem ele escreve.
Eu julguei melhor começar não pelo meio, quer dizer, pelo que está acontecendo agora, que é um caso que a gente vai descobrir no final do livro que é, mas pelo princípio. Então, a gente vai começar pela infância dele, para que se tenha a completa informação da minha pessoa. Também para que considerem os poucos méritos que possuem aqueles que herdaram nobres condições. Então, aqueles que herdaram nobre condição por herança, eles têm pouco mérito, visto que a fortuna foi com eles parcial. A fortuna, com F maiúsculo, quer dizer, o destino, a sorte, foi com eles parcial, só deu para eles as coisas boas, só deu uma parte. Foi parcial em relação a eles também, né? E quanto mais fizeram aqueles que, sendo-lhes a fortuna contrária, sendo-lhes ela contrária, ela a fortuna contrária, remando com força e manha, quer dizer, com esforço e astúcia e esperteza, chegaram a um bom porto. Então, esses devem ser mais valorizados. Obviamente, ele está falando em causa própria, esse é o caso dele, né? É dele que você vai falar. Então, aqui termina o prólogo e a gente vai começar a ver o tratado primeiro, que é a história do Lazarilho. Agora ele vai começar a contar. Também lembro para vocês que, apesar do título ser Lazarilho, a gente quase não vê, se não me engano, aparece uma ou duas vezes no texto inteiro a palavra Lazarilho. Ele sempre se chama de Lázaro o tempo inteiro, né? Vamos começar o tratado. Tratado primeiro, Lázaro conta a sua vida e de quem foi filho. Antes de mais nada, saiba a vossa mercê que me chamo Lázaro de Tormes, filho de Tomé Gonzales e Antônia Pérez, naturais de Terrares, aldeia de Salamanca. Meu nascimento se deu dentro do rio Tormes, motivo que explica meu sobrenome. Foi assim. Mas antes de eu continuar, eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Para nós é muito comum, no século XX, XXI, a narrativa em primeira pessoa. Mas saibam que, para a época, era alguma coisa muito incomum. Narrativas cavaleirescas ou aventurescas contadas em primeira pessoa. Se vocês lerem as novelas de cavalaria, elas são todas em terceira pessoa. Então, provavelmente é uma das primeiras narrativas que a gente está vendo toda a história por dentro da cabeça dessa personagem que é o Lázaro. E a gente tem, como vocês sabem, a visão parcial dele do mundo. A gente só sabe do mundo o que ele sabe. Eu preciso, obviamente, dizer para vocês, aí um adendozinho crítico, é que ele é muito influenciado por uma moda que começava a agraçar na época, que é a ideia de cartas, né? Que começava a se publicar epistolários. Então, que talvez ele tenha tido uma influência disso, né? Mas depois a gente vai pensar um pouquinho melhor nisso daí. Mas só para vocês dizer que essa narrativa em primeira pessoa é algo também bastante um soldado indo à frente da tropa. Tá? Foi assim. Meu pai, então ele está falando do nascimento dele, meu pai, que Deus o tenha, era encarregado de alimentar a moenda de um moinho, que fica à margem daquele rio, onde foi moleiro por mais de 15 anos. Você sabe, um moleiro é alguém que moe o trigo, né? É uma coisa muito importante para a época. Por mais de 15 anos. E estando minha mãe uma noite no moinho, grávida de mim, vieram-lhe as dores do parto, ganhando-me ali mesmo, de modo que me considero nascido no rio. Quando eu tinha 8 anos, acusaram meu pai de certas sangrias mal feitas nos sacos que já traziam para moer. Então, ele roubava uma sangria do saco de trigo, ele sangrava o saco e tirava trigo. Pelo que foi preso, confessou e não negou, sendo por esse motivo perseguido pela justiça. Cuidado que perseguido tem o sentido de processado pela justiça. Não é sentido de uma perseguição, mas é sentido de que ele foi processado pela justiça. Confio em Deus que ele esteja na glória, pois o Evangelho o chama de bem-aventurados. Isso quando a gente está conversando, a gente pensa, quem é que ele chama de bem-aventurados? Os ladrões, né? Que estão do lado de Jesus. Então, e aí, então o Evangelho chama de bem-aventurados, o pai dele é ladrão, ele está dizendo sem nenhuma subterfúgio que o pai dele é ladrão. Então, ele deve estar no céu, porque os ladrões também são bem-aventurados. Neste tempo, organizou-se uma armada para lutar contra os mouros, né, para lutar contra os árabes, sendo nela incluído meu pai, que estava condenado ao desterro, né, condenado ao exílio, por causa das sangrias mal feitas, recebendo a incumbência de arrieiro de um cavaleiro. Arrieiro, no sentido literal, é aquele que carrega os arreios, que carrega o cavalo, que anda do lado do cavaleiro, mas é basicamente um serviçal de algum cavaleiro.
recebendo a incumbência de arrieiro de um cavaleiro que participou da expedição. Com seu senhor, como fiel criado, terminou os seus dias. Então ele foi desterrado, não foi por vontade própria, e lá ele morreu e ali o pai dele se foi. Minha viúva mãe, como se viesse sem marido e sem proteção, decidiu aproximar-se dos bons para ser um deles. Foi viver na cidade, onde alugou uma casinha, dedicando-se a cozinhar para certos estudantes, e lavava roupa para os tratadores dos cavalos do comendador da Madalena, de modo que foi frequentando as cavalariças. As cavalariças é as cocheiras, né, onde os cavalos vivem, onde tem vários empregados. Ela começou a lavar roupa para eles e começou a frequentar. Ela e um homem moreno, a palavra em espanhol é essa mesmo, moreno, porque vocês sabem que essa ideia da cor escura está ligada aos mouros, né, a origem, que são os árabes do norte da África. E aí, então, é assim mesmo que ele trata. Ela e um homem moreno, um dos que tratavam dos animais, conheceram-se. Ele, às vezes, vinha à nossa casa e ia embora de manhã. Outras vezes, durante o dia, chegava-se à porta com a desculpa de comprar ovos e entrava em casa. No começo de suas visitas, eu não gostava dele, tendo-lhe até medo, tinha medo dele, por causa de sua cor e seus maus gestos. Cuidado, porque a tradução aí ela é um pouco falha. Mau gesto, no sentido espanhol, quer dizer más feições. Tá? O gesto é como se fosse o rosto, as feições dele, e ele tinha a cor e as más feições, e por isso eu tinha medo dele. Mas, desde que percebi que com sua vinda melhorava a comida, e aí aparece a primeira vez algo que vai estar presente em toda a narrativa. A grande questão da vida do Lazarilho é conseguir comida. Então, se aquilo está trazendo comida para ele, está tudo bem. Desde que percebi que com sua vinda melhorava a comida, comecei a querer-lhe bem, pois sempre trazia um pão, pedaços de carne e, no inverno, lenha com que nos aquecemos. De modo que, com a repetição das pousadas, né, das noites que ele passava pousando e das conversações, minha mãe deu-me um negrinho. Ela deu à luz a um filho e deu-me, como deu um irmão negrinho, né? Muito bonito, que eu fazia pular sobre os meus joelhos e a quem ajudava a aquecer. Lembro-me de que, estando o negro do meu padrasto brincando com o menino, como este via que a minha mãe e eu éramos brancos e o pai não, fugia para minha mãe, com medo e indicando com o dedo, dizia: mamãe, olha o bicho. A palavra que diz no espanhol é cuco, é como se fosse o bicho-papão. Mamãe, olha o bicho. Respondeu ele, quer dizer, o negro, né, rindo: filho da puta. Eu, embora jovem, notei aquelas palavras do meu irmãozinho e pensei: quantos devem existir no mundo que fogem dos outros porque não veem a si mesmos? Repito: quantos devem existir no mundo que fogem dos outros porque não se veem a si mesmos? Para azar nosso, a conversa do Zade, assim ele se chamava, com minha mãe, chegou aos ouvidos do mordomo, quer dizer, aquele cara que tomava conta da casa lá da Madalena, né? Que, depois de investigar, constatou que a metade da cevada entregue a meu padrasto para os animais ele furtava, bem como farelos, lenha, rascadeiras, panos de limpeza, dando como rascadeiras é aquele pano que colocam no cavalo embaixo da sela, né? Tipo a sela, dando como perdidas as mantas e os charés dos cavalos. Desculpa, os charés é que são isso. Quando não tinha outra coisa, tirava as ferraduras dos animais, e com tudo isso socorria minha mãe para criar meu irmãozinho. Olha, o padrasto que ele acha também é ladrão. E a gente vai discutindo que depois ele também vai ser, porque é quase também um tópico que essas pessoas pobres e miseráveis estão tentando se virar. E aí eles fazem qualquer coisa. E aí a observação do narrador, personagem, né? Não nos admiremos de um clérigo ou de um frade, porque rouba dos pobres, o clérigo, né? E o outro do convento para dar as suas devotas e para ajudar a outro tanto. Então, o clérigo e o frade, eles roubam coisas do convento para dar às devotas, vocês obviamente já estão vendo a ambiguidade, as segundas intenções estão aí, e a outro tanto. Quer dizer, e há outros também que também pode ser que sejam os filhos dele, né? Então, não se admirem dos frades fazerem isso, quando um pobre escravo, o amor o levava a isso. Quer dizer, se até no coração de um escravo, o amor leva ele a roubar para sustentar a sua amante, seu filho,
Imagina um frade o que não faria, né? Vocês notam todas as inversões e as cargas de ironia que isso traz. Tudo quanto digo foi provado, e ainda mais, pois a mim interrogavam com ameaças. Então, tudo aquilo foi comprovado, todos esses roubos dele. Porque ele mesmo, Lazarilho, deu com a língua nos dentes. Tudo quanto digo foi provado, e ainda mais, pois a mim interrogavam com ameaças. E sendo eu menino, com medo, respondia e descobria, quer dizer, revelava tudo o que sabia. Até certas ferraduras que a mandado de minha mãe vendiam ferreiro. Açoitaram meu triste padrasto e nele pingaram gordura quente. E minha mãe condenaram, além da habitual sentença de 100 açoites, a nunca mais entrar na casa do referido comendador, nem receber em sua casa o coitado do Zaide. Para não piorar as coisas, a infeliz fez um esforço e cumpriu a sentença. E, para evitar perigos e livrar-se das más línguas, foi servir aos que esse tempo viviam na estalagem de Solana. Ali, sofrendo 1000 incômodos, terminou de criar meu irmãozinho até ele aprender a andar. Eu queria chamar a atenção para vocês, quando ele diz ali, a mãe dele foi servir numa estalagem, e ali ela suportou e sofreu 1000 incômodos, 1000 inconvenientes, acho que no original diz 1000 incomodações, para poder criar meu irmão até o ponto dele poder andar e me criar até ficar mais moço. Eu acho que todas as mulheres aqui, que são todas, né, conseguem imaginar quais são essas 1000 incomodações que uma mãe solteira passava trabalhando numa estalagem. Né? Ele não precisa dizer, a nossa imaginação é capaz de alcançar. Então, sofrendo 1000 incômodos, terminou de criar meu irmãozinho até ele aprender a andar, e a mim até eu ser um bom rapaz, servindo para buscar vinhos e vela para os hóspedes, e fazer tudo mais que me mandava. Nesse tempo, veio pousar na estalagem um cego, o qual, pensando que eu serviria para guiá-lo, pediu-me para minha mãe. Parece uma coisa estranha, né? Mas a gente sabe que até muito pouco tempo, e talvez hoje a gente esteja voltando a isso, há famílias, né, há coisas que dão seus filhos para outros criarem, porque, inclusive para estranhos, porque, quer dizer, a situação ali é tão ruim que parece que longe vai ser menos pior. Então ele pediu-me para minha mãe. Ela confiou-me ao cego, advertindo de que eu era filho de um bom homem, o qual, para louvar a fé, morrera na armala de Gelves, e disse confiar em Deus que eu não saísse pior homem que meu pai. Obviamente é mentira, né? Parece que ele foi para a guerra por vontade, em nome de Deus. Pediu-lhe que me tratasse bem e olhasse por mim, pois era órfão. E ele respondeu que assim faria, recebendo-me não como um criado, mas como filho. Assim comecei a servir e a guiar o meu novo e velho amo. Quando a gente vai ver a história, a gente vai ver o quanto de ironias estão ditas aqui. Né? É tudo isso absolutamente irônico, porque nada disso se realiza. Depois de passarmos alguns dias em Salamanca, meu amo resolveu partir, porque não estava contente com o que ali ganhava. Então, vocês sabem, ele é um guia de cego, ele anda com cego, o cego anda pedindo esmola, fazendo rezas, essas coisas, e ele está guiando. Quando o cego não consegue ganhar numa cidade, ele vai para outro lugar. Quando chegou a hora da partida, fui ver a minha mãe e, chorando, despedimos-nos. Ela abençoou-me e disse: filho, sei que eu não verei mais você. Procure ser bom e que Deus o guie. Eu criei você e depois entreguei a um bom amo. Faça-se sozinho. Aí a gente tem quase uma profecia da mãe e um pouco do que ele já anunciou no prólogo, né? Do homem que se faz a si mesmo. Ela vai dizer o tempo inteiro que ele só tem ele por ele e que ele precisa se fazer sozinho. Assim fui eu para o meu amo que estava me espera. Saímos de Salamanca. E chegando à ponte, está à sua entrada um animal de pedra, que quase tem forma de um touro. O cego ordenou que eu me aproximasse do animal e ele me disse: Lázaro, encosta o ouvido a este touro e ouvirá um grande ruído dentro dele. Ingenuamente eu atendi, acreditando ser verdade. Quando percebeu que eu tinha a cabeça junto da pedra, bateu firme com a mão, fazendo-me dar uma grande cabeçada no maldito touro, de modo que, por mais de 3 dias, suportei as dores da cornada, né? Quer dizer, o galo, a dor daquele... E disse-me, né? O cego disse para ele: estúpido, aprenda que um guia de cego tem que saber mais do que o diabo. E riu-se muito da burla.
Pareceu-me que, naquele momento, e esse parágrafo ele é central na narrativa, pareceu-me que naquele momento em que o cego põe ele para ouvir, bate a cabeça dele no touro, para mostrar que ele tem que deixar de ser besta, né, que ele tem que ser mais esperto que o diabo, parece-me que naquele momento despertei da simplicidade em que, como menino, achava-me adormecido. Cuidado, porque a palavra simpleza, que é a palavra que aparece em espanhol, ela não tem um sentido de simplicidade para nós, ela tem um sentido de ingenuidade. Uma pessoa que é simples é uma pessoa ingênua. Então, naquele momento, ele morreu, aquele menino simples. Então pensei, ele tem razão. Tenho que abrir os olhos e estar atento, porque sou sozinho e devo pensar em como me defender. Vê o eco daquilo que a mãe acabou de dizer para ele. Começamos a nossa caminhada. E em poucos dias ensinou-me a sua gíria. A tradução aqui é gíria, né? A palavra em espanhol é a sua geringonça. Sabe, geringonça é uma fala, acho que a tradução melhor em português é jargão. Sabe, os advogados falam em geringonça de advogados. Os médicos falam em geringonça de médicos. Então, os cegos têm a sua própria geringonça, a sua maneira de falar, as suas rezas. Então, ensinou-me a sua gíria, a sua geringonça. Regozijava-se muito com o meu talento e afirmava: nem ouro nem prata posso lhe oferecer, mas conselhos para viver, muitos lhe darei. E assim aconteceu, porque depois de Deus, foi Ele que me deu a vida, e apesar de cego, abriu meus olhos, ensinando-me a viver. Foi Ele que me deu a vida, porque me deu a esperteza, e apesar de cego, abriu meus olhos, ensinando-me a viver. Sinto satisfação em contar à vossa mercê essas ninharias. Está vendo? Ele volta a se dirigir para aquele destinatário da carta que ele está escrevendo. Eu sinto satisfação em contar à vossa mercê essas ninharias para mostrar quanta virtude há nos homens que sabem subir vindo do nada. E quanto vício em deixar-se rebaixar do alto. A pessoa que cai tendo herdado é muito viciosa. E tem muita virtude quem consegue subir na vida. Ele está dizendo, olha de onde eu saí, olha como eu comecei. Voltando ao meu bom cego, e contando as suas artimanhas, saiba a vossa mercê que desde que Deus criou o mundo, a ninguém fez mais astuto e sagaz. Em seu ofício era uma águia. Sabia de cor 100 e tantas orações. Rezava em tom grave, pausado e sonoro, fazendo ecoar a voz na igreja. Assumia uma expressão de humildade e devoção enquanto rezava, sem fazer gestos nem movimentos com a boca ou com os olhos, como outros costumam fazer. Os outros são exagerados, ele é realmente extraordinário. Além disso, possuía outras 1000 maneiras e ardis para conseguir dinheiro. Dizia saber orações para muitos diferentes fins, para mulheres estéreis, para as que estavam em parto, para as mal casadas se tornarem amadas pelos maridos. Fazia previsão às grávidas se iam ganhar menino ou menino. Sobre a medicina, dizia que Galeno não soube a metade do que ele sabia para curar dor de dentes, desmaios, doenças de útero. Se alguém se queixasse de alguma paixão, quer dizer, de algum sofrimento, né, de alguma dor, logo ele receitava. Faça isso, faça aquilo, colha tal erva, tome tal raiz. Por causa disso, andava todo mundo atrás dele, especialmente as mulheres, porque acreditavam em tudo que ela lhes dizia. E delas tirava grande proveito com as artimanhas que conto, ganhando mais num mês do que 100 cegos em um ano. Então, parece que está tudo bem. Ele está com um cara que é inteligente, que ensinou, que iluminou a vida dele e que ganha bastante. Não parece que está tudo certo na vida. Mas aí vem o nó, vem o problema. O velho problema da fome, né? Mas também quero que saiba, vossa mercê, que, com tudo o que adquiria e possuía, jamais vi um homem tão avarento e mesquinho, tanto que me matava de fome. Pois eu não comia nem a metade do necessário. Na verdade, se não contasse com a minha astúcia e as boas manhas para me virar, muitas vezes teria morrido de fome. Eu preciso parar para lembrar para vocês um pouco que acho que como eu mencionei no começo, essa é a grande, o Lazarilho de Tormes, é o início, é a grande novela picaresca, e que o Lazarilho, ele é um pícaro. E a gente vai falar depois, no final do segundo encontro, sobre isso melhor, mas eu quero só que vocês lembrem de uma coisa. Tem uma fala do Ariano Suassuna em que ele comenta que o João Grilo é outro pícaro, né? Quer dizer, e ele diz que na novela picaresca a principal personagem é a fome. É sobre ela que tudo se movimenta.
e que o jogo o tempo inteiro do pícaro, desse esperto, do João Grilo, do Lazarilho, é o jogo para, com a sua astúcia, que é a única coisa que ele não tem força, ele não tem poder, ele não tem boniteza, ele não tem dinheiro, ele não tem dons especiais de eloquência, de ser músico, de ser poeta. A única coisa que ele tem é a astúcia. Não à toa também o Ariano Suassuna bota lá no Alto da Compadecida a ideia de que a astúcia é a coragem do pobre, porque é muito típico da novela picaresca, né? Ele é um pobre que, para sobreviver, precisa de astúcia. Isso está anunciado para nós aqui. Ele morria de fome, e se não fosse astúcia, ele teria morrido de fome muitas vezes. Porém, apesar de todo o seu saber e prevenção, quer dizer, ele era uma pessoa que sabia se prevenir das coisas, né, que sabia se cuidar, eu o enganava. Lembra? Há pouco ele disse que era o cara mais inteligente e esperto do mundo, mas agora ele está dizendo que eu consigo enganar esse cara. Eu o enganava, de modo que quase sempre me cabia o maior e o melhor. Para isso, eu fazia grandes trapaças, das quais contaria algumas, ainda que nem todas sejam sem prejuízo meu, ainda que eu tenha me dado mal no final de algumas. Eu vou contar as trapaças que eu fazia. Ele trazia o pão e tudo mais numa bolsa de pano, que muitas vezes vocês vão ouvir nas traduções chamado um farnel. Eu acho que até hoje no Nordeste se fala, é um saco de pano em que se leva as provisões. Ele trazia o pão e tudo mais numa bolsa de pano, fechada com uma argola de ferro e cadeado e sua chave. Ao pôr ou tirar dela qualquer coisa, tinha tanto cuidado e tanto controle que nenhum homem do mundo poderia roubar-lhe nenhuma migalha. Eu aceitava a miséria que ele me dava, a qual eu liquidava em menos de 2 dentadas. Depois que fechava o cadeado, descuidava-se, pensando que eu estava ocupado em outras atividades. Mas eu, por um lado da costura que descosia e depois tornava a costurar, então ele descosturava um pedaço do saco e depois costurava de novo, retirava não apenas pão, mas bons pedaços de torresmo e linguiça. Assim, aguardava a ocasião conveniente, não para repetir o feito, mas para aliviar a maldita dieta que o mal cego me impunha. Quer dizer, ele não está fazendo aquilo por maldade, por gosto, mas porque ele precisa comer. Tudo que podia subtrair e furtar, fazia em moedas de meia branca. Então, aí vocês vão ouvir falar muito em 2 tipos de moedas, nas brancas e nos maravedis, né? A branca é a moedinha de menor valor que eles tinham, e o maravedí também não era de muito valor, mas um pouco maior. E ainda tinha uma moeda, então, que era menor, que a branca era de meia branca, que é normalmente o que as pessoas davam de limosna, de esmola, tá? Então, ele fazia isso. Quando mandavam rezar e lhe davam brancas, quer dizer, davam para ele uma branca inteira, como ele não enxergava, mal faziam menção de entregar a moeda e eu já tinha escondida na boca e estava com meia branca pronta na mão. De modo que, por mais rápido que ele avançasse, a esmola já chegava pela metade. Ele trocava uma branca inteira por meia branca. O mal cego queixava-se comigo, porque pelo tato logo conhecia e percebia que não era uma branca inteira e dizia: que diabo é isso? Que desde que você está comigo não me dão mais do que moedas de meia branca, e antes me dava uma branca e muitas vezes um maravedí. Deve ser você a causa dessa infelicidade. Vocês notam a ambiguidade que está posta aí, né? De fato, parece que o cego está dizendo que ele é a causa da infelicidade, como se ele trouxesse má sorte, mas ao mesmo tempo ele é a causa da infelicidade porque ele troca as brancas, né? A gente tem 2 camadas nessa frase. Ele também abreviava as rezas, dizendo as orações pela metade, porque havia dado ordem para puxá-lo pela ponta da capa logo que se afastasse que iam mandar rezar. Então o cara pagava ele para rezar uma oração, quando o cara se afastava, ele parava pelo meio. Assim eu procedia. Logo ele recomeçava a gritar, dizendo: quem manda rezar esta ou aquela oração, como dizem os cegos. Enquanto comíamos, ele costumava pôr ao seu lado um jarrinho de vinho, que eu apanhava com rapidez. Dava-lhe 2 silenciosos beijos, que eram 2 golinhos, repondo-o logo no lugar. Mas não me durou muito, pois nos longos tragos ele notava a falta daqueles 2 goles que eu dava. De modo que, para defender o seu vinho, jamais facilitou o jarro, trazendo-o sempre seguro pela asa. Mas não havia ímã mais poderoso, que tanto para se puxasse, como eu, com uma comprida palha de centeio. Então ele começou a ficar viciado no vinho, apaixonado pelo vinho.
né? Então era um ímã poderoso que puxava, e ele pegava uma palha de centeio, como se fosse um canudinho, e com ela enfiada no jarro, chupava o vinho, deixando o velho a ver navios. Mas, como o danado era muito astuto, penso que ele percebeu tudo. Daí em diante mudou de atitude. Passou a colocar o jarro entre as pernas, tapando com uma das mãos. E assim bebia tranquilamente. Vocês notam, isso vocês vão ver em toda a narrativa. Está sempre o jogo entre duas espertezas, né? Aquele que é o mais poderoso e que está tentando manter o seu poder. Vejam que leitura mais ampla é isso. E aquele que está embaixo, está sem poder e está tentando se virar. Então é um jogo de astúcia. Esse aqui cria uma estratégia para conseguir tirar o vinho, esse arruma um jeito de tapar o vinho, esse vai conseguindo outra estratégia, esse vai arrumando outro jeito. E eles estão o tempo inteiro essa luta de astúcias, né? Entre eles. E vocês vão ver como ela sempre acaba. E assim ele bebia tranquilamente. Como eu estava habituado ao vinho, sentia a sua falta. E vendo que o artifício da palha não me valia mais, resolvi fazer no fundo do jarro um pequeno orifício e, com muito jeito, tapá-lo com uma leve camada de cera. Na hora de comer, fingindo ter fio, refugiava-me entre as pernas do triste cego, para me aquecer junto ao nosso pequeno fogo. Logo que a cera derretia com calor, começava uma fontezinha a destilar o vinho para minha boca, que eu colocava de maneira que nenhuma gota se perdia. Quando o coitado ia beber, não encontrava nada. Ficava espantado, maldizia se mandava ao diabo o jarro e o vinho, sem compreender o que estava acontecendo. Não vá pensar, tio, que eu bebo o vinho, dizia, pois o senhor não tira a mão dele. Tanto virou e apalpou o jarro que localizou a fonte, percebendo a armadilha em que havia caído. Porém, soube disfarçar como se nada tivesse descoberto. Que parte do negócio é eu fingir que eu não sei alguma coisa que eu sei, né? No dia seguinte, dispondo-me a fazer destilar o jarro como de costume, sem pensar no castigo que me esperava e sem saber que o mau cego havia descoberto tudo, instalei-me no mesmo lugar de sempre. Quando eu recebia aqueles doces tragos, com o rosto voltado para o céu e com os olhos meio fechados, para apreciar melhor o saboroso licor, pressenti o desesperado cego que chegara a hora de se vingar de mim. Levantando com as duas mãos aquele doce amargo jarro, entenderam, né? O jogo que tem de doce amargo jarro, amargo porque ele vai causar dano a ele, deixou cair sobre a minha boca com toda a força, de maneira que o pobre Lázaro, que nada esperava daquilo, mas, pelo contrário, como das outras vezes estava descuidado e cheio de prazer, teve a impressão de que o céu, com tudo que nele existe, lhe caía em cima. A pancada foi tão forte que fiquei tonto e perdi os sentidos. O jarro bateu com tanta violência que os cacos enterraram-se no meu rosto, machucaram-me em vários lugares, quebrando-me os dentes sem os quais estou até hoje. A partir daquela hora, comecei a odiar o céu. Aconteceu algum problema com o texto da Luísa? Ah, acho que a Luísa caiu. A gente pode esperar um segundinho enquanto ela volta para projetar? Acho que foi a internet dela. Pode ser. Enquanto isso, oi Brenda, Márcia, tudo bem? Vocês querem fazer algum comentário, alguma observação? Alguma de vocês já conhecia o texto? Já tinha lido? Queres tentar passar o texto aí, Jaine? Ah, vai ficar complicado para ti, né? Porque tu vais perder o controle de quem sai da sala. Abrir aqui, só um instantinho. Só um minutinho, queridas. Jaine, eu estou com mais duas pessoas me dizendo que estão pedindo para entrar e que não conseguiram ainda. Dá uma olhada se aparece para ti alguma coisa. Não está aparecendo aqui, professor. Eu Tá até liberei aqui para ficar o acesso rápido, né? Mas tá. Elas podem mandar um e-mail para o senhor, porque aí eu só adiciono aqui, elas recebem por e-mail. Tá bom. O acesso rápido é para entrar sem pedir, né? Isso. Depois a gente faz um cortezinho nessa parte para colocar no YouTube.
A Luísa já tá voltando. Tudo bem. Aí o senhor aproveita e envia pelo WhatsApp o e-mail dessas pessoas, assim, eu tenho aí? Não, eu perguntei agora se elas ainda querem entrar e vamos ver se elas respondem alguma coisa. Tranquilo, Luiz. Ela consegue, deixa eu olhar no chat. Voltou, né? Vamos lá. Então, eu dizia... Tá. Então, como das outras vezes, eu estava descuidado e tudo caiu. Então, a pancada foi tão forte que fiquei tonto e perdi os sentidos. O jarro bateu com tanta violência que os cacos de vidro enterraram-se no meu rosto, machucando-me em vários lugares e quebrando meus dentes, sem os quais estou até hoje. A partir daquela hora, comecei a odiar o mau cego. Era o pobre cego, o triste cego, agora ele é o mau cego. Que, embora me estimasse, agradasse e me curasse, notei que estava feliz pelo cruel castigo que me dera. Lavou-me com vinho os ferimentos que tinha causado e sorrindo dizia, veja, é uma prática, talvez porque o vinho contenha álcool, né? Se costumava lavar as feridas com vinho. E sorrindo dizia, o que você acha, Lázaro? O que causou em você a doença, cura e dá saúde? Ainda faz brincadeira com ele, que o vinho que causou a doença agora está curando ele. E outras gracinhas que, ao meu ver, não tinham graça nenhuma. Veja a posição de quem está humilhado, né? São as piadas que não têm nenhum tipo de graça para ele. Assim que fiquei meio curado do negro castigo e das minhas feridas, considerando que, com outros golpes semelhantes, o cruel se livraria de mim, resolvi então eu me livrar dele. Só não fiz imediatamente para ter maior garantia e tirar melhor proveito. Então ele já está decidido de abandonar esse cego. Embora tentasse acalmar meu coração e perdoar-lhe a maldade do jarro, não desculpava o mau tratamento em que o maldito cego, dali em diante, me infligia. Pois sem motivos nem justificativa me feria, dando-me cascudos e puxões de cabelo. Essa coisa, vocês vão ver nos textos, nas narrativas dessa época, vocês vão ver muito claro a ideia de que o sofrimento é expresso com essa coisa de arrancar os cabelos e puxar os cabelos dos outros, dando cascudos e puxões de cabelo. Se alguém lhe perguntava por que me tratava tão mal, logo contava o conto do jarro, dizendo, pensam que esse moço é algum santo? Então vejam se o próprio diabo tentaria coisa semelhante. Benzendo-se, os que ouviam comentavam, vejam só, quem pensaria que um rapaz tão jovem fosse capaz de tanta maldade? Riam-se muito da minha artimanha e diziam, castigue, castigue que Deus vai recompensá-lo. Ele, com tais conselhos, não fazia outra coisa. Por isso, eu o conduzia de propósito pelos piores caminhos, para lhe fazer mal e causar dano. Se havia pedra por cima delas, se lodo pela parte mais funda, embora eu não fosse pelo mais seco, não me importava de vazar-me um olho para vazar dois a quem não tinha nenhum. Olha a estrutura, né? Então vocês entendem, mesmo que eu sofresse junto com ele, tudo bem se eu fizesse ele sofrer, mas como ele narra, que é legal, né? Não me importava vazar-me um olho para vazar dois a quem não tinha nenhum. Por isso ele me batia constantemente com o cabo do grande bastão na nuca, a qual eu já tinha sempre cheia de galos e pelada pelas suas mãos. Embora eu jurasse que não fazia por mal, mas porque não achava caminho melhor, de nada adiantava, pois não me ouvia, nem acreditava mais em mim. Tal era a intuição e a grande esperteza do traidor. Para que vossa mercê veja até onde chegava o engenho desse astuto cego, contarei um caso dos muitos que com ele me aconteceram, no qual me parece ter demonstrado bem a sua astúcia. Né? Então ele vai contar um caso que resume a inteligência do cego. Quando saímos de Salamanca, a sua intenção era vir à terra de Toledo, porque dizia ser a gente mais rica, embora pouco afeita a dar esmolas. Apoiava-se no provérbio, rende mais um coração duro e rico do que a miséria caridosa do pobre, que no original diz, mais vale o duro do que o desnudo, né? Mais vale aquele que tem um coração duro
do que o nu, do que aquele que não tem nada para dar. Quem não tem nada para dar não tem o que fazer mesmo. Atingimos esse ponto pelos melhores lugares, então eles foram para lá. Onde encontrava boa acolhida e bom lucro, demorávamos. Caso contrário, ao fim do terceiro dia, íamos embora. Então eles vão onde tem dinheiro. Aconteceu que, chegados a um lugar chamado Almorox, na época da colheita, um vindimador lhe deu um cacho de uvas como esmola. E uvas era uma fruta impensável naquela época para pobre comer, era uma coisa muito cara. Como não costumam ter cuidado com os cestos, e também porque nessa época as uvas estão muito maduras, desmanchava-se o cacho nas mãos. Se colocasse na bolsa de provisões, ficaria mosto. Mosto é um suco de uva que está começando a fermentar. Então ainda nem virou vinho, mas para tomar ele já fica meio, parece que está podre. Né? Então, se tentasse guardar naquele saco, ele ia virar esse suco fermentado, podendo até estragar as outras coisas. Resolveu então fazer um banquete. Primeiro, porque não podia levar o cacho, e depois para me agradar, já que naquele dia me havia dado muitas joelhadas e tapas. Sentamos à beira de um barranco e ele disse: notem, eu queria também que vocês pensassem um pouco, que relação é essa do cego com o Lazarilho, com o garoto, né? Que sempre me remete às relações, sei lá, com empregadas domésticas ou com empregados de várias ordens no Brasil contemporâneo, né? Que é uma coisa que parece que é muito familiar, que ele é meu filho, que ele é da família. Inclusive porque ele é da família, ele pode trabalhar até mais tarde, pode levar uns tapas, pode ouvir uns gritos, porque a relação não é só profissional. Mas, por outro lado, depois que eu faço a ferida, eu vou lá e curo a ferida. Aí, mas aí eu tirei para ela uma geladeira no meu cartão. Mas eu dei não sei o que mais. Então, essa relação que é um pouco, que é quase um misto de familiar e não familiar, né? E que para mim é muito, muito espantoso como isso perdura. Né? Que eu bato e ao mesmo tempo eu curo, e isso me dá direito de bater de novo, e depois eu tenho que curar, e esse jogo de uma relação bastante perversa, né? Então, imagina, o cara vai dar um cacho de uvas e fazer um banquete, mas acabou de dar joelhadas e tapas no menino o dia inteiro. E ele diz ainda para ele: agora vou praticar uma liberalidade com você, que é comermos esse cacho de uvas em partes iguais. Vamos reparti-lo desta maneira: você tira uma uva e eu outra, com a promessa de que não tirará mais do que uma de cada vez. Da minha parte, faria o mesmo até acabarmos, e assim não haverá engano, cada um pega um. Feito o acordo, começamos. Mas logo na segunda vez, o traidor mudou de plano e começou a tirar a uva de duas em duas, supondo que eu devia fazer o mesmo. Vê o jogo de engano, né? O cego está fazendo aquilo porque ele diz: cara, ele deve estar tirando de duas em duas, eu vou meter a mão de duas em duas também. Vendo que faltava ao combinado, não me contentei de ir a par com ele, de fazer o mesmo que ele. Mas ainda lhe passava adiante, 2-2, 3-3, como eu podia, eu comia. Terminado o cacho, ficou um momento com o engaço na mão. O engaço é aquele talo da uva, né? Com o engaço na mão e, sacudindo a cabeça, disse: Lázaro, você me enganou. Juro por Deus que comeu as uvas de 3-3. Não comi, respondi. Mas por que o senhor desconfia? Respondeu o espertíssimo cego. Sabe o que me diz que você comeu de 3 em 3? É que eu comi de 2 em 2 e você não disse nada. Ao que eu não respondi. Então vejam o jogo de inteligência, né? Como é que eu sei que alguém está enganando? Se eu estou roubando ele e ele não está reclamando, é porque ele está me roubando mais do que eu estou roubando ele. Então eu sinto que a reclamação, por isso que a gente reclama logo para a pessoa não pensar. Então ele mostra aí como o cego é super esperto e agora a gente vai se despedir do cego. Assim, nós íamos caminhando sobre alguns portais de escalona, onde ficamos em casa de um sapateiro. Havia ali muitas cordas e outras coisas que fazem de esparto. Esparto é uma espécie de junco, uma espécie de quase de cipózinho, em que fazem cordas, esteiras desse vegetal chamado esparto ali, né? Então havia essas cordas, essas coisas feitas de esparto. E algumas bateram na cabeça do meu amo, o qual, levantando as mãos, tocou e percebeu o que era, e disse-me: anda depressa, rapaz, saiamos de tão má comida que faz mal sem que a comamos. Saiamos de tão má comida, como se fosse uma comida que faz mal até se a gente não come. Eu não vou explicar isso agora para vocês, porque já vocês vão entender o que é. Então ele bateu nessas coisas e disse: bora sair daqui, que isso aqui não dá sorte, faz mal para todo mundo.
Eu respondi que ia muito distraído e olhei para ver do que se tratava. E vendo só cordas e chinchas, né, essas coisas, e que não era coisa de comer, disse: tio, por que o senhor diz isso? Né? Quer dizer, não é comida, era só um provérbio, uma comida que faz mal até para quem não come. E respondeu-me então: cálice. Vocês vão ver o tempo todo chamando ele de tio. É o mesmo tipo de uso que a gente faz no Brasil. Tio, faz tal coisa para mim, o tio da cantina, o tio da Xerox, né? Isso na Espanha Peninsular ainda hoje é super falado, até para amigos. Ô tio, faz tal coisa assim, tá? Tio, por que o senhor fez isso? Respondeu-me então: cale-se, sobrinho. Segundo, só um minutinho, segundo as manhas que tem, saberá e verá como digo a verdade. Assim que tu fores crescendo, tu vais ver que eu estou dizendo a verdade, que é para sair de perto daquilo. Aí ele vai continuar. Assim passamos adiante pelo mesmo portal, chegamos a uma estalagem, a porta da qual havia muitos chifres pregados à parede, onde os arrieiros atavam seus animais. E, quando procurava reconhecer se era ali a estalagem, onde todos os dias ele costumava rezar pelo estalajadeiro, e a oração da emparedada, agarrou um chifre e, dando-lhe um grande suspiro, disse: "Oh, coisa ruim, e ainda pior que o feitio. Quantos desejam por você na cabeça alheia, e quão poucos desejam tê-lo e sequer ouvir seu nome." Tio, o que o senhor está dizendo? Cale-se, sobrinho, que isso que tenho nas mãos um dia lhe dará um mau almoço e um pior jantar. Agora, eu acho que vocês estão entendendo o que ele está falando. Tanto os chifres quanto aqueles objetos eram sinais da pessoa ser traída, da pessoa ser corno. E ele está anunciando, olha, essas coisas dão azar. E ele está anunciando para o Lazarilho, que é para ele ficar de olho, que um dia ele vai ser corno. Não comerei o meu, eu disse, e ninguém me dará para comer. Quer dizer, o chifre é uma coisa que tu quer botar nos outros, mas não quer que bota em ti, né? Alguém... Ah, meu Deus, que história tem. Eu digo a verdade. Se você viver, verá. Assim passamos adiante. Então, isso é... Quem já leu o livro e conhece, sabe que isso é totalmente profético, né? Assim passamos adiante, chegando à porta da estalagem, a qual provera a Deus nunca chegássemos, pelo que ali aconteceu. A maior parte das suas orações era por estalajadeiros, taberneiras e romeiras, e assim por semelhantes mulherzinhas, que por homem quase nunca viu ele dizer uma oração. Eu ria comigo mesmo e, embora jovem, bem percebia a discreta advertência do cego, que ele estava me advertindo acerca das mulheres. O problema eram elas. Mas, para não me prolongar, deixo de recordar muitas coisas, tão engraçadas quanto dignas de nota, acontecidas com esse meu primeiro ano, e quero contar como foi a minha despedida e encerrar esse assunto. Estávamos em Escalona, Vila do Duque do mesmo nome, numa estalagem, e ele me deu um pedaço de linguiça para assar. Quando a linguiça estava pronta e ele tinha comido com pão a gordura que pingava, tirou da sacola um maravedi, né, uma moeda, e mandou-me buscar vinho na taberna. Foi o demônio que me mostrou a oportunidade, pois, como diz o provérbio, a ocasião faz o ladrão. Junto do fogo estava um pedaço de nabo, comprido e meio podre, que certamente, por não prestar para o cozido, tinha sido jogado por ali. Como naquele momento os únicos presentes eram ele e eu, e me sentisse com um grande apetite por causa do gostoso cheiro da linguiça, que era a única coisa com que iria me deliciar, quer dizer, eu só ia sentir o cheiro, ele não ia me dar nenhum pedaço. A única coisa que eu ia me deliciar era com cheiro. Sem me preocupar com as consequências, pus o medo de lado. Atendendo apenas ao desejo, enquanto o cego tirava o dinheiro da sacola, tirei a linguiça e enfiei rapidamente o nabo no espeto. O meu amo, enquanto me entregava o dinheiro para o vinho, pegou e começou a rodar o espeto, que agora estava um nabo dele, sobre o fogo, querendo assar o que, por não prestar, se livrara de ser cozido. Fui buscar o vinho e, no caminho, despachei a linguiça, né? No caminho, eu comi a linguiça. Ao voltar, encontrei o pecador do cego apertando o nabo entre duas fatias de pão, crente de que era linguiça, por não havê-la tateado com a mão. Como pegasse as fatias e as mordesse, pensando também tirar parte da linguiça, ficou gelado como o frio nabo. E alterou-se e disse: "O que é isso, Lazarilho?" É uma das horas que eu chamei de Lazarilho. "Desgraçado de mim", disse eu. "O senhor está me acusando de alguma coisa?
por acaso eu não fui buscar o vinho? Alguém que esteve por brincadeira fez isso, né? Alguém que esteve aqui que fez isso por brincadeira. Não, não, porque eu não larguei o espeto da mão, isso não é possível. Jurei, tornei a jurar que estava inocente daquele truque e troca. Porém, de pouco adiantou, pois a astúcia do maldito cego nada escapava. Levantou-se e agarrou-me pela cabeça para cheirar. Como devia sentir o meu hálito, ele, à semelhança de um cão de caça, para melhor esclarecer a verdade, e com grande aflição em que se encontrava, segurando-me firme, com as mãos abria a minha boca o mais que podia, e sem consideração alguma nela metia o nariz. Tinha o nariz dele longo e afilado. E naquele momento, por causa de sua fúria, o nariz ainda aumentara um palmo. Imagina que ele está metendo o nariz dentro da boca dele. Aumentaram um palmo e com a ponta, quer dizer, a ponta do nariz atingiu-me a goela. Então, devido ao grande medo que eu tinha, e porque fora comida há tão pouco tempo, a maldita linguiça ainda não me assentara no estômago. E ainda mais com os toques daquele nariz enorme que me deixara meio sufocado. Todas essas coisas se juntaram, quer dizer, o medo, a linguiça que não assentou, o nariz do velho, todas essas coisas se juntaram e foram causa de que o fato e a guloseima se manifestaram. Quer dizer, o fato, a verdade, e a guloseima, a linguiça, se manifestaram. E a linguiça fosse devolvida ao seu dono. De forma que, antes que o mau cego tirasse a tromba da minha boca, senti tal alteração no estômago que lhe restituí o furto por cima, de sorte que seu nariz e a linguiça e a famigerada linguiça mal mastigada saíram da boca ao mesmo tempo. Ou seja, o cara meteu e ele vomitou a linguiça em cima do velho. Oh, grande Deus! Antes queria ver-me sepultado, porque morto eu já estava. Foi tal a maldade do perverso cego que, se não acudissem ao ruído, não me deixaria vivo. Arrancaram-me de suas mãos, deixando-a cheia dos poucos cabelos que ainda restavam, com o rosto arranhado e o pescoço e a garganta rasgados. E aí vem uma frase que é um pouco curiosa, que ele diz: isso bem ele merecia, pois por causa de sua maldade vinham semelhantes aborrecimentos. Isso parece muito estranho, porque parece que é o cego que merecia alguma coisa, porque por causa da maldade dele vinham aborrecimentos. A impressão que eu tenho lendo no espanhol, ele diz assim, isso lo merecia, né? Isso o merecia. Que talvez seja a garganta e o pescoço dele mereciam isso. Porque por causa da maldade, a immoralidade tem quase o sentido das ausências dessa garganta, quer dizer, por causa da fome, ele vivia em semelhantes aborrecimentos. É como se fosse a garganta, como uma metonímia da fome eterna dele, que metesse ele em problemas. E por isso ela merecia ser, essa parte realmente merecia ser rasgada. Quer dizer, um jogo que ele está fazendo com isso. O mau cego contava as minhas façanhas a todos que se aproximavam de nós, detalhando-as uma a uma, desde a história do jarro até o cacho de uvas e agora da linguiça. Os presentes riam com tanta vontade que os que passavam pela rua entravam para ver a festa. Com tanta graça e gesticulação, o cego narrava minhas aventuras que, vejam, isso já é um pedacinho da própria narrativa, né? O velho já conta essas histórias dele. Só um golinho de água. As minhas aventuras que, embora eu tivesse todo maltratado e choroso, parecia-me injusto não rir também. Enquanto isso se passava, lembrei-me de uma covardia e fraqueza que tive e de que me maldizia. E que não foi, não o deixar sem nariz. Então, me queixo de uma fraqueza que foi não deixar sem nariz. Pois tive tempo suficiente para isso, porque metade do caminho já fora percorrido. Era só apertar os dentes e o nariz ficaria em casa. E, mesmo sendo daquele malvado, talvez caísse melhor no estômago do que a linguiça. E, não vomitando, eu poderia até negar a acusação. Tomara a Deus que eu tivesse feito, pois para mim teria sido igual. Se eu tivesse arrancado o nariz dele, eu não ia apanhar do mesmo jeito. A estalajadeira e os que lá estavam reconciliaram-nos, né? Quer dizer, tentavam fazer as pazes. E, com o vinho que eu havia trazido para ele beber, lavavam-me o rosto e a garganta. Sobre isso discorria com humor o cego, dizendo: na verdade, mais vinho consome esse rapaz sendo lavado durante 1 ano do que eu bebo em 2.
Ao menos, Lázaro, você deve mais ao vinho que ao seu pai, porque ele gerou você só uma vez, e o vinho 1000 vezes lhe deu vida, quer dizer, foi lavado várias vezes. Depois, contava quantas vezes tinha me escalavrado e arranhado o rosto, e com o vinho logo me curara. Esse jogo de bater e curar, bater e curar. Eu digo, disse, que se um homem no mundo há de ser bem-aventurado em vinho, esse será você. Riam-se muitos que me lavavam, embora eu resmungasse. Mas o prognóstico do cego não saiu tão errado, a gente vai ver no final. E, de lá para cá, muitas vezes me lembro daquele homem que, sem dúvida, devia ter o dom da profecia. Tudo o que ele falou para ele, do chifre, do vinho, das coisas foram acontecendo. Arrependo-me dos dissabores que lhe causei, apesar de os ter pagado caro. Vê, a gente está vendo com um narrador que agora é adulto e se lembra, e diz assim, agora ele se arrepende do que ele causou, apesar de ele ter apanhado muito. Considerando que o que naquele dia me disse saiu tão certo como adiante vossa mercê ouvirá. Por isso e pelas gozações que o cego me fazia, decidi deixá-lo. Como já tinha o plano pronto e era esse o meu desejo, com essa última que me fez, reforcei a ideia. Então agora eu vou deixar ele de qualquer jeito. Assim foi que, logo no dia seguinte, saímos pela vila a pedir esmola. Havia chovido muito na noite anterior. E como também chovesse durante o dia, ele rezava debaixo de alguns suportais que haviam naquele povoado, onde não nos molhávamos, né? Mas como a noite se aproximava e a chuva não passava, me disse o cego, Lázaro, essa chuva não para, e à medida que escurece, ela aumenta. Recolhamo-nos à pousada a tempo. Para lá chegar, tínhamos que passar um arroio, que, por causa da chuva, estava muito cheio. E eu lhe disse, tio, o arroio subiu muito. Se quiser, eu procuro um lugar, um arroio, vocês sabem, um riacho, né, um córregozinho. Se quiser, eu procuro um lugar por onde possamos atravessar mais facilmente, sem nos molharmos, porque é um lugar muito estreito que de um salto podemos atravessar tranquilamente. Pareceu-me uma boa medida e afirmou, você é muito vivo e por isso eu gosto de você. Leve-me a esse lugar. Veja, de novo ele faz alusão à viveza, à astúcia do menino. Leve-me a esse lugar onde o arroio se estreita, porque estamos no inverno e a água fria faz mal, e pior ainda quem ficar com os pés molhados. Vendo que tudo se preparava de acordo com o meu desejo, levei-o para fora dos portais, conduzi-o diretamente a um pilar ou a um poste de pedra da praça, sobre o qual, sobre outros iguais, se apoiavam as sacadas daquelas casas. Então, entendem? Ele levou, em vez de levar ele para um lugar, levou ele para frente de uma pilastra daquelas casas e disse, tio, aqui o tal passo mais estreito do arroio. Como chovia forte, o pobre se molhava, e como estávamos com pressa tentando fugir da água que caía sobre nós, e, sobretudo, porque Deus naquela hora, para conceder-me a vingança, cegou-lhe o entendimento, quer dizer, até Deus está do lado dele, cegou nele a esperteza. Acreditou em mim e disse, ponha-me no lugar certo e pude você o arroio. Coloquei-o bem em frente a um pilar e dei um salto, pondo-me de trás do poste, como quem espera a investida de um touro, e disse, força, dê o maior salto que puder para cair desse lado da água. Nem bem tinha terminado de falar, balançando-se o pobre cego como um bode e com toda a sua força arremete, dando um passo para trás antes de se lançar para o salto ser maior. Bate com a cabeça no poste, que soou tão forte como se fosse uma grande abóbora, e caiu para trás meio morto e com a cabeça rachada. Como? Cheirou a linguiça e o poste não? Cheire, cheire, disse-lhe eu. Deixei-o entregue a muita gente que fora socorrê-lo e saí pela porta da vila numa corrida a toda pressa. Antes que a noite viesse, cheguei em Torrilhos. Não soube mais o que Deus fez dele e nem procurei saber. E aqui acaba o tratado primeiro. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente está programado para ler o tratado primeiro, segundo e até metade do terceiro, né? Mas a gente pensou que a gente ia fazer isso em 1h30. E essa 1h30 já passou, a gente está no primeiro. Como é que vocês estão de cansados? Querem continuar? Querem parar por aqui? A gente divide e continua a ler o resto amanhã? Como é que vocês estão se sentindo em relação a isso? Acho que elas até já dormiram, talvez. Por mim tá tudo bem, professor. Não sei as meninas, né?
A Letícia está tranquila. Tranquila da gente seguir? Jaine, Luísa. Vou só mandar para elas o certificado logo, para elas Tá. preencherem, né, a lista de frequências aqui nos comentários. Ah, tá, porque vocês têm direito a... sim, né? A história é ótima. É ótimo. Vocês querem continuar? Não estou muito cansado? A gente pode começar a continuar mais uns 20 minutos, meia hora? Tudo bem para todo mundo? Sim? Tá. Tá, as meninas acabaram de mandar para vocês pelo chat um formuláriozinho que vocês têm direito a certificado desse evento, tá? A gente vai ter esses 2 dias, vai ter isso. Então, começa o tratado segundo, só para que vocês tenham um pouco uma ideia na cabeça. O livro se divide em alguns tratados, só que os 3 primeiros se referem aos 3 primeiros anos deles, que são os mais longos. Depois a gente tem 4 tratados finais, mas eles são bem curtos. Então, por isso que a gente para no meio do terceiro, mas isso já está em 2/3 do livro. A gente está quase na metade do livro nesse momento. Tá? Deve estar uns 40%. Tá? Segundo tratado, de como Lázaro se pôs a serviço de um clérigo e do que lhe aconteceu. Então, agora ele vai ter que arrumar outro amo para sobreviver. Não me parecendo estar ali a salvo, ali naquela cidade que eu tinha acabado de chegar, de Torrijos, né? No dia seguinte, parti para um lugar chamado Maqueda, onde, para o mal dos meus pecados, topei com um clérigo que, chegando eu a pedir-lhe esmola, perguntou-me se eu sabia rezar a missa. Respondi que sim, e era verdade, pois, embora me maltratasse, várias coisas boas o pecador do cego me ensinou, sendo essa uma delas. Finalmente, o clérigo recebeu-me como seu criado. Escapei do trovão e dei com um relâmpago. Como contei, o cego era um Alexandre Magno em comparação ao clérigo, apesar de ser a avareza em pessoa. Quer dizer, o cego ainda era muito melhor e muito mais mão aberta, sendo aquilo que ele era, do que esse clérigo que ele foi servir agora. Afirmo que ele guardava em si toda a mesquinhez do mundo. Só não sei dizer se lhe era própria ou se viera junto com o hábito de clérigo. Olha a crítica, né, de que os clérigos são mesquinhos. Possuía uma velha arca, vocês sabem, um baú, né, fechada à chave, a qual trazia amarrada um cordão no capote. A chave ficava no cordão, no capote dele, né? Mal chegava da igreja com o pão das oferendas, ele mesmo o guardava na arca, fechando-a novamente. Em toda a casa não havia nada para comer. Olha o velho problema. Como é de costume em outras, algum toucinho pendurado na chaminé, algum queijo na prateleira ou no armário, um cesto qualquer com um pedaço de pão sobrado da mesa. Nada disso havia naquela casa. Parece que, mesmo que não me aproveitasse dessas coisas, me consolaria só de vê-las. Pelo menos ter pela casa essas comidas ia ser bom ver. Havia apenas uma reixa de cebolas, fechada à chave, num quarto que ficava no alto da casa. Delas, eu tinha como ração uma cebola de 4 em 4 dias. E, quando lhe pedi a chave para ir buscar a minha cebola, se alguém estava presente, ele metia a mão no bolso interior e, com solenidade, me entregava, dizendo: tome, devolva-a depressa, e não pense só no seu deleite. Como se aquela chave guardasse todas as conservas de Valência, quando não havia no tal quarto, como disse, maldita coisa que a reixa de cebola pendurada no prego. Tinha-as bem contadas e, se por mal dos meus pecados pegasse além da minha cota, eu pagaria caro. Assim sendo, eu morria de fome. Olha a fome o tempo inteiro. Usava comigo de pouca caridade, mas se tratava muito bem. 5 brancas de carne, vejam, né? O cego ganhava uma branca, ele gastava 5 brancas de carne, era normalmente o que comia no almoço e na janta. Verdade seja dita, ele repartia o caldo comigo, porque da carne eu só sentia o cheiro. Tocava-me um pedaço de pão que prouvesse a Deus que chegasse a matar a metade da minha fome. Aos sábados, comem-se nessa terra cabeças de carneiro, e ele mandava-me comprar, que custava 3 maravedis. Eu cozinhava e ele comia os olhos, a língua, o pescoço, os miolos e a carne das queixadas, e dava-me os ossos todos roídos. Passava-me o prato, depois de comer, dizendo: tome, coma, triunfe, que o mundo é seu, você tem melhor vida que o Papa. Deus lhe deu o mesmo, eu dizia para comigo. Depois de 3 semanas com ele, fiquei em tal fraqueza que não conseguia manter-me em pé, de tanta fome. Vi-me claramente a caminho da sepultura. Se Deus e a minha sabedoria não me valessem, de novo, eu ia morrer se a minha sabedoria não me servisse.
Não tinha como usar das minhas artimanhas, porque não havia nada para deitar a mão. Não tinha nada para pegar a mão. Porque vocês lembrem, o cego pelo menos era cego, esse não é, né? Mesmo que houvesse algo, eu não poderia enganá-lo, como eu fazia, ao que Deus me perdoe, se aquela cabeçada morreu, que, apesar de tudo, embora astuto, por faltar-lhe aquele precioso sentido, ele não me via. Mas, em relação a esse, não conheci ninguém com melhor vista. Quando estávamos no ofertório, nenhuma branca, você já sabe que é a moeda, caía na bandeja das esmolas que ele não contasse. Ele tinha um olho nas pessoas e um outro nas minhas mãos. Seus olhos dançavam nas órbitas como se fosse um azougue. Ia contando as brancas que ofereciam e, acabado o ofertório, logo retirava da bandeja a bandeja das minhas mãos, colocando-a sobre o altar. Não tive condições de pegar-lhe uma branca durante todo o tempo que com ele vivi. Ou melhor dizendo, morri, né? Porque eu não estava vivendo com ele, eu estava morrendo com ele. Da taberna, nunca lhe comprei uma branca de vinho, mas ele, aquele pouco da oferenda que havia guardado na arca, bebia-o compassadamente, de modo que lhe durava toda a semana. Para disfarçar sua grande mesquinhez, dizia: olhe, rapaz, os sacerdotes devem ser comedidos na comida e na bebida, e por esse motivo não me excedo como os outros. Mas o miserável mentia descaradamente, porque nas confrarias e nos enterros onde íamos rezar, comia à custa dos outros como um lobo e bebia mais do que um pau d'água. Já que falei dos enterros, Deus me perdoe. Jamais fui inimigo do gênero humano, senão naquela época. Então ali eu fiquei inimigo do gênero humano. Isso porque nessas oportunidades, quer dizer, nos enterros, comíamos bem e eu me fartava. Desejava e até rogava a Deus que todos os dias matasse um. Quando ministrávamos os sacramentos aos doentes, principalmente a extrema-unção, ao mandar o clérigo rezar a todos os presentes, por certo, não era eu o último nas orações. Quer dizer, eu queria que não acontecesse. E, com todo o meu coração e boa vontade, rogava ao Senhor não que o jogasse onde melhor lhe conviesse, como se costuma dizer, quer dizer, não que fizesse aquilo que fosse a sua vontade, mas que os levasse desse mundo. Quando algum deles escapava, Deus que me perdoe, por 1000 vezes pedia que o diabo o carregasse. O que morria recebia de mim outras tantas bênçãos. Quer dizer, quando o cara morria, que ele abençoava o cara. Porque durante todo o tempo em que lá estive, talvez 6 meses, somente 20 pessoas morreram. E estas, acredito firmemente que eu as matei, ou melhor dizendo, partiram por causa dos meus pedidos, porque vendo o Senhor o meu perigo constante de morrer de fome, penso que aceitava matá-las para me salvar a vida. Mas não achava remédio para me livrar dos males que padecia. Porque, se no dia que enterrávamos alguém eu vivia, nos dias em que não morria ninguém, habituado à fartura, quando eu era obrigado a voltar à minha fome diária, mais eu sentia. De modo que em nada encontrava descanso, salvo na morte, que também para mim, como para os outros, desejava algumas vezes, mas não havia, embora sempre estivesse em mim. Eu volto, porque é maravilhosamente escrito isso, né? De modo que em nada encontrava descanso, salvo na morte. A ideia de o descanso dele era a morte. E sempre a ambiguidade. É a cara do texto. É a morte dos outros e a morte que um dia lhe daria descanso. Que também para mim, como para os outros, eu desejava algumas vezes, mas eu não havia, embora sempre estivesse em mim, essa morte da fome, né? Pensei muitas vezes, agora ouçam isso que é muito interessante. Pensei muitas vezes em deixar aquele mesquinho amo, mas por 2 motivos desistia da ideia. O primeiro, porque não confiava nas minhas pernas, com receio da fraqueza resultante da extrema fome que passava. E o outro, porque pensava e dizia: eu tive 2 anos. O primeiro trazia-me morto de fome, e deixando, topei com esse outro, que de tanta fome que me faz passar, me encaminha à sepultura. Pois, se desisto desse, dou com outro pior. Que será de mim se eu não morrer? Devido a isso, temia mexer-se, porque tinha fé que só acharia situações piores. A descer mais um ponto, não soaria, quer dizer, não teria somas de Lázaro, nem seria ouvido no mundo, eu morreria. É muito curioso que a gente está falando 50 anos antes do Shakespeare escrever, né, as palavras famosas do Hamlet, onde ele, não sei se quem leu lembra, que uma das coisas que ele se pergunta o tempo inteiro é: dados os sofrimentos que a gente passa nesse mundo, os padecimentos, a falta de razão para viver e tudo mais,
Por que a gente simplesmente não se mata? Eu simplesmente não me mato e acabo com tudo isso. E a resposta dele é: a gente não sabe o que tem do outro lado. A gente não sabe se o que tem do outro lado é pior. Então é melhor uma desgraça conhecida do que uma desgraça desconhecida. E com a experiência dele foi pior, ele disse: cara, se eu sair daqui e pegar um pior que esse, eu tô perdido, né? Bom, ele está nessa situação. Assim, estando em tal aflição, que praz ao Senhor livrar dela todo cristão fiel, e sem saber aconselhar a mim mesmo, vendo-me ir de mal a pior, num dia em que o coitado, mim e miserável do meu amo, tinha saído da aldeia, bateu por acaso à minha porta um caldeireiro. Um caldeireiro é um cara que vende panelas, coisas de metal, que faz tudo ligado ao metal, tá? Do qual eu creio que foi um anjo enviado para mim por ordem de Deus sob aquele disfarce. Perguntou-me se havia alguma coisa para consertar, né? Na casa, coisas de panelas, ele consertava. Em mim teria muito o que fazer, e não faria pouco se me remediasse, né? O que ele pensa. Disse tão baixinho que não me ouviu. Mas como o momento não era para brincadeira, iluminado pelo Espírito Santo, respondi: tio, perdi uma chave dessa arca e tenho medo de que meu amo me açoite. Pela sua vida, veja se nessas chaves que o senhor traz aí há alguma que sirva. Eu lhe pagarei. O caldeireiro enviado pelos céus começou a experimentar, uma após outra, as chaves de um grande molho que ele trazia, enquanto eu o ajudava com as minhas pobres orações. Quando menos esperava, vejo em figura de pães, como se costuma dizer, a cara de Deus dentro da arca, né? Ele viu a imagem de Deus naqueles pães dentro da arca. E, aberta, disse-lhe: eu não tenho dinheiro para lhe pagar a chave, mas leve daí o que quiser como pagamento. Ele tirou um dos pães, o que mais lhe agradou, e, entregando-me a chave, retirou-se todo contente, deixando-me mais contente ainda. Naquele dia eu não toquei nada, para que a falta não fosse notada. E também porque, vendo-me senhor de tanta fartura, nem fome senti. Só saber que o pão estava ali já me saciou. O miserável do meu amo voltou e, graças a Deus, não percebeu a falta do pão que o anjo tinha levado. No dia seguinte, assim que ele saiu de casa, abri o meu paraíso panal, né, o meu paraíso de pães, peguei com unhas e dentes um pão e despachei-o em 2 credos, não esquecendo de fechar a arca. Muito alegre, comecei a varrer a casa, parecendo-me que, com aquele remédio, remediaria dali em diante a minha desaventurada vida. Eu também não consigo ler isso e depois deixar de relacionar com a cena do quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, em que ela está morrendo de fome, e quando ela come, tudo muda, e ela passa a levitar pela rua, e ela vai catando material e tudo, porque de barriga cheia tudo fica melhor, mais alegre, mais bonito, né? Comecei a varrer a casa achando que estava remediado o problema, que ele abria a arca e ia comer o pão a hora que ele quisesse. Assim, com o remédio, passei feliz aquele dia e o seguinte também. Mas não estava em minha sorte que durasse muito aquele descanso, porque no 3º dia acabou a minha boa vida. Lembram? Esse jogo sempre entre as 2 espertezas. Eis que, inesperadamente, vi aquele que me matava de fome debruçado sobre a nossa arca, mexendo e remexendo, contando e recontando os pães. Eu disfarçava e em silenciosa oração e devoções e súplicas rosava: São João, segue-o. Depois de ficar um longo tempo fazendo a conta dos dias nos dedos, concluiu: se eu não acreditasse na segurança dessa arca, pensaria que haviam tirado pães daqui. Mas, de hoje em diante, pelo sim e pelo não, vou trazer os bem contados. Ficam 9 e um pedaço. Novas pragas, mãe de Deus, para você, disse entre os dentes. Com aquilo, pareceu-me que uma flecha envenenada atravessava o meu coração e o meu estômago começou a se impacientar devido à fome, sentindo que a dieta passada ia recomeçar. Ele saiu de casa. Para meu consolo, abri a arca e, olhando para o pão, comecei a adorá-lo, sem me atrever a recebê-lo. Contei todos, na esperança de que do miserável ter se enganado. Achei a conta mais certa do que queria. O mais que pude fazer foi dar neles 1000 beijos, e com muito cuidado tirei um pedaço do pão partido, observando a direção do corte. Com aquilo passei o dia todo, não tão alegre como antes. Mas, como a fome aumentasse, principalmente porque o meu estômago estava habituado, naqueles 2 ou 3 dias já referidos a receber mais, eu morria de dor,
tanto que, quando ficava sozinho, não fazia outra coisa a não ser abrir e fechar a arca, e nela contemplar a cara de Deus, conforme dizem as crianças. Mas o mesmo Deus que socorre os aflitos, vendo-me em tal sofrimento, trouxe-me à memória um pequeno remédio, porque, considerando, disse a mim: essa arca é velha, grande e furada em algumas partes, com pequenos buracos. Pode-se pensar que ratos entrem nela e roam o pão. Tirá-lo inteiro não convém, porque dará pela falta. Quem com tanta falta me faz viver. Os jogos de palavras, né? Dará pela falta aquele que com tanta falta me faz viver. Isso eu posso suportar. Comecei a esmigalhar o pão sobre uma toalha ruim, ali aposta, né? Começou a picotar o pão. Peguei um e deixei outro, de modo que a cada um de 3 ou 4 esfarelei um pouco. Depois, como quem toma a draja, uma pílula, comia as migalhas um pouco consolado. Mas ele, como viesse jantar, abriu a arca e percebeu o estrago. E, sem dúvida alguma, acreditou ser obra de ratos, porque o trabalho estava tão bem feito como só os ratos sabem fazer. A identificação dele mesmo, né? Olhou a arca de ponta a ponta e viu alguns buracos, por onde desconfiou que tinham entrado. Chamou-me dizendo: Lázaro, olhe que maldade fizeram essa noite com o nosso pão, o nosso pão. Fingi-me muito admirado, perguntando quem teria feito aquilo. Quem haveria de ser, disse ele. Os ratos, que não deixam escapar nada. Pusemo-nos a comer e, graças a Deus, que dessa me saí bem, porque me coube mais pão do que a miséria que me costumava dar. Ele cortou com uma faca toda a parte que pensou ter sido roída pelos ratos, dizendo: como é isso? Que rato é bicho limpo. Assim, naquele dia, aumentada a ração pelo trabalho das minhas mãos, ou, mais precisamente, pelo das minhas unhas, acabamos de comer, embora eu nunca começasse, né? Quer dizer, eu nunca comecei a comer de verdade, sempre passando fome. Logo fiquei novamente espantado, porque o vi andar preocupado, arrancando pregos das paredes e providenciando pedaços de madeira com os quais pegou e tapou todos os buracos da velha arca. Oh, meu senhor, disse eu então, a quanta miséria, desgraça e desastres estamos expostos nós, os vivos. Como são passageiros os prazeres de nossa complicada vida. Repito, ó quantas tragédias estamos expostos nós, os vivos. Como são passageiros os prazeres de nossa complicada vida. Eis-me nisso. Eu que pensava com este pobre e triste remédio remediar e vencer a minha miséria, considerando-me já tão alegre e feliz. Mas a sorte não quis que fosse assim. E despertando o miserável do meu amo, colocou nele mais cuidado além do que tinha normalmente. Digo isso porque os miseráveis, em sua maioria, são sempre cuidadosos. Ao fechar os buracos da arca, fechava-se a porta do meu consolo e abria-se a dos meus trabalhos. Assim me lamentava, enquanto o meu solícito carpinteiro, né, quer dizer, o dono fazia de carpinteiro, com muitos pregos e pedaços de madeira, terminou a sua obra exclamando: agora, senhores ratos traidores, vejam que tudo tem uma possível dupla leitura, né? Está falando do rato traidor que está comendo, é o rato, mas ao mesmo tempo é o Lázaro também, né? Vem mudar de tática, porque nessa casa pouco convém agora mudar de tática, porque nessa casa pouco vão se aproveitar. Quando saiu de casa, fui ver a obra. Percebi que não deixou na triste velha arca um buraco por onde pudesse entrar um mosquito. Abria com minha chave, agora inútil, sem esperança de tirar proveito. Vi os 2 ou 3 pães meio comidos, os que meu amo pensou terem sido roídos pelos ratos, e deles ainda tirei alguma coisa, tocando-os levemente como fazem os bons esgrimistas, né? Só com a pontinha da faca. Sendo a necessidade a grande mestra, e vendo-me eu sempre com tanta, pensava dia e noite numa maneira de me sustentar. O pícaro faz isso o tempo inteiro. Ele está pensando o tempo inteiro numa maneira de matar a fome. Penso que, para achar esses tristes remédios, a fome me inspirava, porque dizem que ela aguça a inteligência, ao contrário do que se verifica com a fartura. Lembram, né? Vocês vão ver daqui a pouco a ideia. Quanto mais fartura a pessoa tem, mais burra ela vai ficando. Quanto mais pobre, mais ela precisa da astúcia, da inteligência. E, assim, por certo, acontecia comigo. Quer dizer, ele ia tendo novas ideias. Olha, estando uma noite acordado, com essa ideia,
Pensando em como poderia valer-me aproveitar da arca, observei que o meu amo dormia, porque roncava e soprava enquanto dormia. Levantei-me sem fazer o mínimo barulho e, como durante o dia tinha pensado no que havia de fazer, e deixando uma faca velha que por ali havia, em lugar onde achá-la, fui-me à arca e, verificando onde era mais vulnerável, ataquei-a a faca, usando esta como se fosse uma broca. Ele começou a furar a arca. Uma antiquíssima arca, por ter muitos anos estivesse sem força e coração, mas ainda sem resistência e carcomida, entregou-se facilmente, consentindo-me fazer, para meu remédio, num dos lados, um bom buraco. Feito isso, abri devagarinho, a chegada à arca e, apalpando, fiz no compartido o que já disse antes. Um tanto reconfortado, tornei a fechar, quer dizer, ele picotou de novo o pão e comeu. Um tanto reconfortado, tornei a fechar a arca e voltei às minhas palhas, né, onde ele dormia, onde repousei e dormi um pouco. Porém, eu dormia mal e atribuía a culpa à falta de comida. Acreditava mesmo, porque naquela época não eram certamente as preocupações do rei de França que iam me fazer perder o sono. Olha que coisa extraordinária isso. Ele está te dizendo que quem passa fome não dorme bem por causa da fome. Certamente, naquela época, não eram as preocupações do rei da França que me faziam perder o sono. Era a fome. No dia seguinte, o senhor meu amo, dando com estrago, tanto no pão como no buraco que eu tinha feito, começou a amaldiçoar os ratos e a dizer: mas que diabo é isso? Nunca vi ratos nessa casa, a não ser agora. Nunca vi ratos nessa casa, a não ser agora. Lembra do céu que dizia: nunca ninguém me deu tão pouco dinheiro, senão agora que eu estou contigo, né? E é sempre esse sentido, que é duplo. Certamente falava a verdade, porque se havia casa no reino que justamente estaria livre delas, com razão havia ser aquela, pois eles não vivem onde não existe o que comer. É claro, no lugar onde não tem comida, não tem rato. Novamente procurou pregos em toda a casa e nas paredes, e pedaços de madeira para tapar os buracos. Quando a noite chegava e a hora de dormir, logo eu me punha de pé com as minhas ferramentas. Quantos buracos ele tapava de dia, eu destapava de noite. Tudo acontecia com tal rapidez que poderíamos dizer: onde uma porta se fecha, outra se abre. Finalmente, parecíamos ter a tela de Penélope por empreitada. Lembra? A tela quer dizer o pano que a Penélope tecia, lembra da referência, né, à Odisseia? Que ela ficava tecendo um pano que de noite ela destecia. Então faz e refaz, né? Parecia que a gente ia ter a tela de Penélope, o tecido de Penélope por empreitada, pois o que ele tecia de dia, eu desmanchava de noite. Em poucos dias e noites, botamos a pobre dispensa em tal estado que, para falar dela com propriedade, não podia chamar-se de arca, mas uma velha couraça de outros tempos, tamanha quantidade de pregos e taxas, quer dizer, ele estava toda arrebendada já. Quando viu que nada lhe servia, o recurso disse: essa arca está tão maltratada e a madeira tão velha e podre que não oferece resistência a nenhum rato, de modo que, se continuarmos assim, logo não prestará para mais nada. O pior é que, embora pouco resolvesse, ainda faria falta e me obrigaria a uma despesa de 3 ou 4 reais. O melhor remédio que encontro para o caso, pois até agora nada consegui, é armar uma ratoeira lá dentro para esses malditos ratos. Logo consegui uma ratoeira emprestada e, com cascas de queijo, que pedia aos vizinhos, constantemente armava o gato dentro da arca, né? A ratoeira, o gato é uma maneira de falar. Isso era de extraordinário proveito para mim, porque, embora eu não precisasse de muitos temperos para comer, regalava-me com as cascas de queijo que eu retirava da ratoeira. Agora ele tinha além do pão a casca de queijo, sem que com isso perdoasse o pão. Como achasse o pão moído e o queijo comido, e não caísse o rato que comia, dava-se ao diabo, né? Quer dizer, xingava. Perguntava aos vizinhos como é que podia um rato comer o queijo e tirá-lo da ratoeira, sem nela cair e ficar preso, e encontrar-se a armadilha desarmada. Concordaram os vizinhos que então não eram ratos que causavam aquele estrago, porque pelo menos uma vez um ficaria preso, e disse-lhe o vizinho: em sua casa eu me lembro que costumava andar uma cobra, e sem dúvida deve ser ela. Olha, é a cobra que está comendo pão e comendo queijo. E se explica, pois, como é comprida, pode pegar a isca, e mesmo que a ratoeira a apanhe, não consegue prendê-la, podendo ela sair. Todos aceitaram bem o que aquele vizinho disse. Meu amo ficou muito alterado,
não dormindo mais a sono solto, quer dizer, em sono tranquilo. Porque qualquer caruncho de madeira, quer dizer, qualquer barulho que fizesse barulho à noite, ele pensava que era a cobra que estava roendo a arca. Vejam que loucura se põe. Agora é uma cobra que está roendo a arca. Logo pulava da cama e, armado de um porrete que deixava a cabeceira, desde que aquilo lhe dissera, batia na pecadora da arca com muita força, né? Batia na arca, pensando que afugentava a cobra. Acordava os vizinhos com o barulho que fazia e não me deixava dormir. Ia às minhas palhas e remexia-as todas, e a mim também, pensando que ela ia onde eu estava, e enrolava-se nas minhas palhas ou nas minhas roupas, porque diziam que à noite esses animais, em busca de calor, costumam se meter nos berços das crianças e até as mordem, e são perigosos. Eu, na maioria das vezes, fingia que dormia, e de manhã ele me dizia: essa noite, rapaz, não ouviu nada? Pois andei à procura da cobra e ainda penso que ela vai para sua cama, porque as cobras são muito frias e procuram calor. Graças a Deus que não me morda, dizia eu, porque tenho muito medo. Por esse motivo, ele andava tão tenso e com tanto sono, e com um sono tão leve que, por minha fé, quer dizer, de verdade, a cobra, ou cobrão, melhor dito, não ousava roer nada de noite. Quer dizer, ele já era o cobrão, né? Que não, nem tocar na arca. Mas durante o dia, quando ele estava na igreja ou pelo pátio, eu realizava os meus assaltos. Ele, vendo os prejuízos e procurando evitá-los, andava de noite, como disse, como um fantasma. Tive medo de que, com aquelas providências, ele desse com a chave que eu tinha escondida debaixo das palhas. Pareceu-me mais segura metê-la, então a chave que ele tinha para abrir a barca, metê-la na boca durante a noite, porque desde o tempo em que vivera com o cego, tinha feito a bolsa, tinha feito bolsa, né? Tinha aprendido a fazer a boca de bolsa, de tal maneira que me aconteceu de esconder dela 12 ou 15 maravedis, todos em meias brancas, sem que me atrapalhassem para comer, pois de outra maneira não era dono de uma branca sem que o cego desse por ela. Então, quer dizer, ele escondia moedas na boca e se acostumou a fazer isso. Que não havia costura nem remendo na minha roupa onde ele não procurasse com frequência. Pois, como eu disse, a gente está terminando o capítulo já, queridos. Como eu disse, metia todas as noites a chave na boca. Dormia sem receio de que o bruxo do meu amo desse com ela. Mas, quando a desgraça tem que acontecer, de nada servem as cautelas. Quis minha tristicina, ou melhor dizendo, os meus pecados, que numa noite em que talvez eu dormisse com a boca aberta, a chave se pusesse entre os meus lábios e tomasse tal posição que o ar da minha respiração, entrando pelo canudo dela, né, pelo canudo da chave, pelo buraquinho que ela tinha, produzia um assovio, para minha má sorte, com tanta força que o meu amo, sobressaltado, ouviu e pensou que era o silvo da cobra, que, por certo, devia ter aparecido. Então ele começou a assoviar com a chave na boca e o cara pensou que era a cobra. Levantou-se pé ante pé, com seu porrete na mão, apalpado e guiado pelo barulho da cobra. Aproximou-se de mim em absoluto silêncio, para não ser notado pela cobra. Quando estava perto, julgou que ali, entre as palhas onde eu estava deitado, ela tinha vindo em busca do meu calor. Levantando bem alto o porrete, pensando tê-lo ao alcance e de dar-lhe uma paulada que a matasse, com toda a sua força me descarregou na cabeça um grande golpe, que me deixou sem sentidos e todo escalabrado. Lá apanhou de novo. Quando percebeu que tinha me atingido, porque eu devia demonstrar muita dor por causa da violenta paulada, contava a ele que se aproximara, chamando-me em voz alta, procurando me despertar. Mas, ao tocar-me com as mãos, sentiu a grande quantidade de sangue que eu perdia e viu então o dano que tinha me causado. Com muita pressa foi buscar luz e, ao voltar, encontrou-me chorando, ainda com a metade da chave dentro, pois nunca dela me separei, e a outra metade fora da boca, na mesma posição em que devia estar quando assobiava. Surpreso, o matador de cobras, perguntando a si próprio que chave seria aquela, olhou aí, tirando-a da minha boca, percebeu o que era, porque os dentes daquela chave não eram diferentes da sua. Foi logo experimentá-la na arca e descobriu a safadeza. O cruel caçador deve ter dito: achei o rato e a cobra que me guerreavam e devoravam meus bens. Do que aconteceu nos 3 dias que se seguiram, não darei nenhuma notícia, porque passei no ventre da baleia. Ele não precisa dizer, cada um de nós imagina o que lhe aconteceu, porque ele passou esses 3 dias no ventre da baleia. Mas sim de
como, quando voltei a mim, ouvi do meu amo isto que narrei, já que ele o contava em detalhes a todos os que ali vinham. Depois do terceiro dia, recuperei totalmente os sentidos e me encontrei deitado nas minhas palhas, com a cabeça toda enfaixada e cheia de olhos ungüentos, e perguntei muito espantado: o que aconteceu? O cruel sacerdote respondeu: finalmente apanhei os ratos e a cobra que me destruíam. Olhei para mim e me achei tão maltratado que logo suspeitei o que tinha me acontecido. A essa altura entrou uma velha que curava com rezas, seguida de alguns vizinhos, e começaram a tirar os trapos da minha cabeça e a curar a ferida. Quando viram que eu tinha voltado aos sentidos, ficaram contentes e disseram: pois voltou a si, tomara Deus não seja nada. Tornaram a contar as minhas dores e a rir delas. Vocês veem que também isso é uma constante. O tempo inteiro ele sofre e as pessoas riem do sofrimento dele. E eu, pecador, a chorá-las. Com tudo isso, deram-me de comer apenas o necessário, porque eu estava transido de fome. Assim, pouco a pouco, depois de 15 dias, levantei e fiquei fora de perigo, mas não sem fome, e meio curado. No dia seguinte, o Senhor meu amo pegou-me por um braço e pôs-me para fora da casa. E, quando eu já estava na rua, disse-me: Lázaro, de hoje em diante você está livre de mim. Procure outro amo e vá com Deus, que eu não quero mais em minha companhia tão diligente, né, tão responsável, tão cuidadoso criado. Pai, ironia. Não é possível que não tenha sido outra coisa que guia de cego. E, benzendo-me a mim, como se eu estivesse com o diabo no corpo, entrou e fechou a porta na minha cara. Aqui acaba o tratado segundo, e eu acho que a gente pode tratar por aqui. Eu quero convidar vocês para voltarem amanhã, porque vou falar para vocês, para mim o tratado mais legal é o tratado terceiro. Então é esse que ele virá criado de um cavaleiro, e vocês já vão ver o que vai acontecer com ele no meio disso, tá bom? Então aqui eu paro a leitura, se vocês agora quiserem comentar ou perguntar alguma coisa, eu estou à disposição de vocês. Amanhã a gente vai fazer isso no YouTube, tá? Então acho que vai ser mais fácil das pessoas chegarem. Eu ia até comentar isso com o senhor, porque ficou bem complicado. Eu acho que deu problema por causa do nosso e-mail institucional. E aí, por isso que as pessoas não conseguiram acessar direto, né? Aí só talvez. Eu estava até vendo com a Márcia estava tentando entrar com o e-mail dela pessoal. Aí eu tive que fazer o convite para ela poder vir para cá. Aí, tanto que na hora que eu voltei aqui para deixar livre, a Brenda conseguiu entrar. Tá. A gente vai fazer assim, então. A gente vai passar isso para o YouTube, para o pessoal, e aí a gente refaz o convite para eles amanhã e vai ser lá, tá bom? Márcia, Letícia, muito obrigado pela presença de vocês. E espero que nós estejamos juntos de novo amanhã por aqui, tá bom? Boa noite. Tá bom, professor. Eu que agradeço todo esse ensinamento de hoje. Foi muito importante.